Pessoal, eu não consigo ficar parado, tá? Eu tenho que ficar me mexendo. E, bom, eu vou tentar ser bastante produtivo para vocês, porque depois de uma apresentação do colega de Cuba aí, a propriedade, o conteúdo, né, onde está avançado o trabalho deles, a gente sente-se pequenininho das coisas que a gente faz, né? Eles estão bastante avançados. Eu vou fugir um pouco, pessoal, do formalismo, da forma que se apresenta o trabalho. Eu não vou muito partir pela questão da apresentação científica do trabalho, né? Eu vou tentar mostrar mais para vocês como que eu estou trabalhando com GBSIG e Sextant, tá? Apesar do tema do trabalho, né, a análise morfométrica de uma bacia hidrográfica, aí eu vou no final suprimir essa parte e vou mostrar mais a operação do GBSIG e Sextant para chegar nesses resultados que eu acho que é a parte que mais interessa, que é a operação, né? A área nossa de trabalho, pessoal, aqui é o estado de São Paulo, nós estamos nessa posição aqui é a bacia que nós vamos trabalhar. Dentro daquele local lá, nós temos aqui a bacia todinha do Rio Ribeira de Iguape, né? Bacia do Rio Ribeira de Iguape, que é essa parte aqui, né? E aqui temos a região, outro estado, que é a bacia também estende para cá, mas estado de São Paulo, né? Toda essa área aqui da bacia, veja a extensão dela, pessoal, 17 mil quilômetros quadrados, né? Então toda essa área aqui da bacia do Rio Ribeira do Iguape tem 17 mil quilômetros quadrados. Então é uma área muito grande, né? Agora, o que eu vou mostrar para vocês seria a subbacia, né? Do rio principal, que é esse rio aqui, que é o Rio Ribeira, né? A subbacia do rio Batatal. É esse riozinho que está aqui, esse rio aqui. Então essa subbacia, eu vou estar mostrando para vocês, né, o procedimento para você definir uma bacia hidrográfica. Como que o GBSIG mais o Sextant faz isso daí. Eu vou dar como se fosse um passo a passo, as operações necessárias para conseguir isso daí. Vale lembrar aqui para vocês, pessoal, é o seguinte, eu usei o GBSIG portável, né? O Sextant que vem na versão 1.11, ele dá problema nas operações de rasterização. Então eu entrei no site do Sextant e peguei uma versão Nightly Build, né? De 26/9, né, 26 de setembro de 2011, peguei essa versão que ainda não está disponível, essa versão, está em teste, se corre o risco de estar usando, né, eles aí falam isso, e eu instalei no GBSIG essa extensão, porque a extensão que está atualmente no GBSIG, nessa questão de Sextant, ele dá problema na questão dos processos hidrológicos, na parte de rasterização de imagem. Pelo menos deu no meu computador. Não sei que, às vezes pode ser que no outro não dê, né? Por causa de um Java, alguma coisa, mas essa versão Nightly Build aqui deu bom resultado para mim, né? Usei uma máquina Intel, né, com 8 GB de memória, né? 8 GB de memória e sistema operacional Windows 7 e 64 bits. Tá? O que nós fizemos? Toda a bacia do rio, da bacia do Rio Ribeira, nós temos as curvas de nível no mapa de 1 para 50 mil, curva de nível de 20 em 20 metros. Aí foi feito o recorte dessa curva de nível, né, que seria esse recorte que da área que me interessa trabalhar. Então feito esse recorte. Com esse recorte aqui, foi transformado, isso aqui, que era linhas, foi transformado em raster, tá? Para isso, foi usado a ferramenta do Sextant, rasterizar, né? Foi rasterização, então eu rasterizei a curva de nível, passei para raster. E nesse processo de raster, eu escolhi
eu escolhi que a minha rasteirização teria 20 metros, né? Então eu estaria com um quadrado de 20 por 20. Depois dessa rasterização, a gente passa por uma outra ferramenta do sextante, que foi preencher células sem dados, né? Células sem dados, né? Então foi preenchido, foi feita uma interpolação e ele criou um modelo numérico de terreno. Então cada lugarzinho disso daqui nós temos uma cota, né? Isso aqui é um rastro. Quando eu usei o sextante o GeoSig mais sextante para rasterizar, ele fez rapidamente esse processo dentro dessa máquina que eu especifiquei para vocês. Foi coisa de 15, 20 segundos mais ou menos. Quando foi feita essa operação aqui, deve ter levado mais ou menos uns 2 minutos, tá? Agora, tem uma outra coisa aqui, pessoal, que quando a gente trabalha com processo hidrológico, esse modelo numérico de terreno, ele tem alguns erros. Nós temos que corrigir as depressões de terreno, que quando cai uma chuva, uma água aqui, ele tem que ir escorrendo e ir até o rio. Não, se tiver uma lagoa, tiver alguma coisa, os processos hidrológicos não ficam corretos. Então eu tenho que eliminar essa depressão, né? Então foi eliminada a depressão, que quase não percebe visualmente entre o modelo numérico de terreno e depressão, a gente não percebe visualmente a diferença. Mas esse modelo aqui, ele está perfeito. Se eu jogar um pouquinho de água, ele vai escorrer até chegar no rio e até o mar. Não tem depressão, não tem buracos, né? Então, agora, esse procedimento aqui foi demorado, pessoal. Esse procedimento, ele levou mais ou menos, acho que umas 2 horas para fazer, tá? Porque ele sofreu 22 iterações. Ele passou a primeira, corrigiu os buracos, passou outra vez, corrigiu os buracos, levou 22 vezes corrigindo o buraco. Então levou mais ou menos 2 horas. Eu não sei se o meu modelo estava com muito buraco, né? Se em outros casos pode ser mais rápido. E a minha máquina era um bom processador, boa memória, né? Então é um procedimento, se vocês forem fazer e demorar um pouco mais, vocês não fiquem preocupados porque ele demora. Após, eu queria que depois você me avisasse uns 5 minutos antes, porque eu gosto de falar muito, pessoal, eu me perco no meu horário. Após esse modelo numérico de terreno, né, existe uma ferramenta no sextante que é acúmulo de fluxo, né? Ele vai pegando cada lugarzinho, vai vendo para onde a água vai escorrendo e vai somando, e ele vai acumulando para onde a água vai. A partir disso daqui, desse acúmulo de fluxo, eu tenho que fazer o acúmulo de fluxo em cima do meu modelo numérico sem depressão. Se eu tiver com depressão, isso já não dá certo, né? Após eu ter feito o acúmulo de fluxo, eu tenho uma outra ferramenta dentro do sextante que ele traça para mim a drenagem sozinho. Eu peço lá, isso aqui é a rede de drenagem. Não é muito bonitinho, né? Não tem aquelas curvinhas bonitinhas assim e tal, mas tá, a rede de drenagem está aí. Veja que a partir de uma curva de nível, eu estou fazendo uma rede de drenagem. Ele faz a rede de drenagem em raster e vetor. Aqui estou mostrando só em vetor para vocês. Depois que eu tenho a curva, que eu tenho a minha rede de drenagem, eu peço no sextante, né, para ele fazer para mim as bacias. Tem os parâmetros que eu tenho que colocar lá, tem alguns dados, né? Então ele traz para mim cada bacia, cada drenagemzinha aqui, né? Ele pode traçar uma bacia dessa drenagem. Só que eu passei os parâmetros para ele fazer uma bacia maior,
A gente pode definir o tamanho dessas bacias. Então tem várias drenagens aqui, mas eu pedi para fazer numa área maior. Então isso aqui são cuencas, né? Cuencas. Ele está em raster. E depois dessas cuencas, dessas bacias em raster, eu posso, aqui eu apliquei uma outra ferramenta, onde eu vetorizei, eu vetorizei e transformei ele em polígonos, né? Então são várias bacias, né? Várias bacias, onde pela drenagem eu posso delimitar agora qual é a bacia que vai me interessar, que é esse rio principal aqui. Aí, através do GBSig, seleção, né, defeições, eu cliquei cada bacia dessa que fazia parte desse rio principal aqui. Então aqui está a seleção das bacias, das subbacias desse rio principal aqui. Então isso aqui foi usado o GBSig para isso. Depois que fiz aquela seleção, usando o GBSig, eu exportei aquela seleção, e aqui foi a exportação daquela seleção. Então eu estou com a bacia agora aqui, eu estou com a bacia do rio principal aqui e as subbacias aqui. Mas eu ainda não quero essas subbacias, eu quero só essa bacia maior, que é a bacia do rio aqui. Para isso foi usado o GBSig, onde usei a função de solver, né, geoprocesso, mas para isso eu tive que preparar isso primeiro. Eu fui no banco de dados disso daqui, criei mais uma coluna que eu chamei agregação, podia chamar qualquer coisa, e coloquei o valor 1, porque para mim agregar eu tenho que ter um campo que eu vou juntar, um campo comum. E com isso eu fiz a agregação e ele fez a bacia para mim, a bacia do rio Batatal. Então eu estou com a bacia do rio Batatal aí, né? Aí eu estou fazendo uma demonstração aqui, que aí eu peguei um relevo sombreado que eu fiz no sextante, coloquei minha bacia e coloquei a minha drenagem, que eu já recortei com o GBSig, eu recortei só a minha área de interesse. Então com o GBSig eu recortei minha drenagem. Isso é uma visualização da minha área de trabalho. A outra coisa que foi usado bastante no GBSig, que aí que entra na parte de morfometria, pegar os dados, foi usar a ferramenta de estatística do GBSig, né? Então eu fiz uma seleção, por exemplo, aqui da parte da drenagem, eu fiz uma seleção do comprimento, pedi a estatística, ele deu a soma total de qual é a drenagem, total de drenagem mais estatística aqui. Então eu tenho dados, né, da minha drenagem. Inclusive aqui ele gera a ordem também de standard, né? Quando eu peço drenagem. Então a ferramenta do GBSig de estatística é a ferramenta mais importante nesse processo do GBSig, para você pegar as informações, né? Para traçar a análise morfométrica, pegar as informações. Aqui foi mais uma ferramenta do GBSig, que foi para adicionar a informação geométrica da bacia, porque quando ele gerou a bacia, ele não colocou a área e nem o perímetro. Então tem uma ferramenta do GBSig, né, que é adicionar informação geométrica, que ele criou para mim a área da bacia e o perímetro da bacia, que são dados necessários para fazer a análise da bacia, né? E aí essa tabela que está aí, são os dados que foram retirados, pelo GBSig, né? Pela ferramenta de estatística da bacia que eu gerei, da drenagem que eu gerei, peguei os dados lá, é uma tabela com essas informações que eu não vou entrar em detalhes, né? Porque aí entra mais a questão já de morfometria, que não é né? E aqui uma representação da minha bacia segundo a ordem da bacia. Então, no simbologia do GBSig, que é uma parte muito forte do GBSig, é você ter a capacidade de aplicar simbologia, né, para você visualizar
aquela situação. Então aqui foi feita uma simbologia, aplicada a simbologia segundo a ordem. E ali está a legenda, o amarelo é a ordem setes, né? E o vermelho que seria as subbacias de primeira ordem, né? Então essa daí foi... E aqui uma outra visualização, uma outra forma de visualizar a bacia. E agora eu queria fazer minha conclusão final, que eu já passei do tempo, né? Eu já falei para vocês do bug, né? Que estava no sextante, que foi alterado. Ele continua tendo um bug ainda, que quando você vai fazer esses processos de rasterização, você manda salvar, ele não faz. Você tem que deixar para ficar em pasta temporária. Aí ele faz. Aí você vai na pasta temporária e cata de lá e põe no seu projeto. Então isso aí é um pulinho do gato, tá? Outra coisa que tem no sextante é que ele pode construir bacia a partir de um ponto dado. Se essa função estivesse funcionando, não precisava fazer muitas coisas que eu fiz aqui, né? Você clicava nesse ponto aqui, ele já criava a bacia para mim. Essa função não está funcionando, né? Eu queria dizer para vocês que a cada versão que o GVSIC está propiciando para nós, dá mais segurança da gente ficar estudando cada vez mais e investindo no GVSIC. Eu não sei se eu falo isso para vocês, porque o GVSIC comigo foi amor à primeira vista, né? Então, eu queria aproveitar esse momento, Vicky, de agradecer a vocês, né, da Associação GVSIC, que a todo momento que foi preciso, vocês estavam prontos a responder, sempre dando apoio para nós, o Álvaro, o Valentim, né, Gabriel. Vocês realmente são fabulosos. Eu queria me dedicar esse tempo aqui em agradecimento para vocês.